Olá, pessoa sensacional! A decisão que nós tomamos para prosperar. Eu e minha esposa, Fabi Baitello. Qual foi a decisão que nós tomamos para prosperar? Você que está vendo a reprise, assista até o final, porque essa live está sensacional. Você que está ao vivo, começa a compartilhar essa live, que olha, vai ser sensacional. E nós vamos aqui compartilhar muitas experiências, eu e minha esposa, como é que nós prosperávamos antes do casamento, o que é a decisão, qual a decisão que nós tomamos para prosperar no casamento. Então, isso vai ficar hoje na sua mente e vai te dar uma série de insights, Você vai aprender muito. Se eu fosse você, eu não saía daí. Tem gente muito de outros países também que à tarde, nos outros países, assista, tá? Que isso vai ser sensacional. Agora eu vou chamar minha princesa, manda um convite aqui para mim, meu amor, por favor, para que eu possa te chamar, para que a gente possa conversar. Lembrando que toda terça-feira, eu e a Fabi Baitello, que é minha esposa, falamos aqui de... Tem tanto ensinamento aqui hoje. E hoje eu saí com a minha esposa, a gente foi tomar café, foi almoçar, foi fazer exame de sangue para academia e tal. E aí nós conversamos muito hoje sobre isso. Amor, Olá! Oi, meu bem-vinda, muito amor! Boa bem-vinda. noite! Isso, agora Tá acertamos aqui melhor? para aparecer a cabecinha dos dois. Sim. Põe a sua um pouquinho mais para trás, meu amor, vem um pouquinho mais para trás. Aí, um pouquinho mais para aparecer parecerem seus belos cabelos. Tá aparecendo a porta lá atrás? Põe um pouquinho mais para cá. Aí. Bom, boa noite oficial agora, meu amor. Como é que está Boa. você? Eu te vi a tarde toda, te beijei a tarde toda, tomamos Sim. café a tarde toda. Ó, tem alguém falando que você é princesa mesmo. E é Ai, só minha, obrigada. tá? Boa noite, Ah meu lá. amor. Tudo Boa bem? noite, meu amor. Tudo bem, e você? Estamos Mais aqui uma felizes, live né? nossa. Estamos aqui felizes. O tema de Sim. hoje eu já falei. Qual decisão nós tomamos para prosperar? Primeiro, eu quero que você diga, meu amor, como era a sua vida antes de me conhecer. Eu também vou falar da minha vida antes de conhecer. Eu era menos feliz, mas era feliz. Você era menos feliz, mas era feliz. Como é Sim. que você prosperava, meu amor? Você sempre pensou em prosperidade? Conta para as pessoas. Sim. A prosperidade, ela é uma grande decisão. Só que nessa decisão existem várias pequenas decisões do nosso dia a dia que nós vamos tomando e nos fazem prosperar diariamente. A minha vida, antes de te conhecer, não era tão feliz, porém, eu sempre tive assim, um pensamento de que as coisas são possíveis. E uma crença de merecimento também, de que as coisas podem acontecer, de que as coisas boas são para mim. Uhum. E eu acredito que essa seja uma das características principais de pessoas prósperas, né? Porque a prosperidade, ela começa aqui dentro de mim. Então, eu preciso ter uma mentalidade próspera aqui dentro para que as coisas externas aconteçam. Então, eu acredito que antes de nós nos conhecermos, eu já tinha um olhar para a prosperidade. Porém, depois de nos conhecermos, nós fomos conhecendo muitas coisas, né, na própria prática, que nos fez entender muito mais o que é a prosperidade, aplicar isso no nosso dia a dia, para que a gente possa ensinar as outras pessoas também a prosperarem. Ó, no meu caso, eu também, desde os meus 11 anos de idade, quando eu vi o meu pai, a primeira vez, meu pai sempre foi vidraceiro, né? Mas ele assim, ele nunca trabalhou como empregado, ele sempre teve a pequena vidraçaria dele, não cresceu muito, mas ele sempre falou, sou autônomo. Ele falava que era autônomo. Quando ele ia fazer uma ficha em algum lugar, ele falava, eu sou autônomo. Mas na verdade ele era empreendedor, porque naquela época a palavra empreendedor não era tão forte, né? Mas ele era empreendedor. E me despertou a vontade de prosperar um dia que ele disse para mim assim: nós vamos, hoje você vai me ajudar no meu serviço. Ele falava assim: você vai me ajudar a colocar vidros na casa de um ricaço. Aquilo, com 11 anos de idade, me trouxe. Por que ele está falando desse ricaço tão longe assim? Como se o ricaço fosse uma pessoa
tão distante que ele não pudesse alcançar. E aquilo me despertou. Falei, não. Eu falei pro meu pai, não, você que tem que ser um ricaço. Não, quem me dera. Não, ricaço é um ricaço. Você vai ver como é que é. E no fim das contas, eu fiquei com isso na cabeça. E sempre daí para frente procurei prosperar. Então, eu estava comentando com você no carro hoje, né? Antes disso, eu vou te falar quem que era o ricaço. Na época era o Jair Rodrigues, o cantor Jair Rodrigues, pai do Jairzinho do Balão Mágico, né? Depende da geração, vai saber de quem eu estou falando. E, enfim, eu fui lá, acabei não conhecendo o Jairzinho, não tinha ninguém lá, acabei ajudando meu pai. Mas no carro a gente estava comentando hoje que no meu caso, por exemplo, eu sempre assim, quando eu fui caixa de um supermercado, não, era uma padaria, a Paulicéia, lá em Jundiaí, dos meus tios, né, irmão da minha mãe, já falecidos. Eu queria sair de caixa, eu queria prosperar. Quando eu fui trabalhar numa rádio, eu estava como operador de som, quis ser chefe dos operadores, depois eu fui repórter e apresentador. Então, sim, sempre quis prosperar. Toda a minha vida toda foi uma busca pela prosperidade. O problema é que eu não prosperava, diferente de você, meu amor, porque eu tinha bloqueios e há 24 anos eu descobri isso. Por isso que eu ajudo as pessoas hoje a prosperar e a gente acabou criando um pacto com a prosperidade. Então, eu também sempre quis prosperar muito. E as decisões que nós tomamos juntos com o casal é que a gente vai abordar aqui hoje, mas para você saber que nós já pensávamos em prosperidade antes do casamento, só que assim, quando um casal, né, quando duas pessoas se juntam, que formam um casal, e os dois estão voltados diretamente para a prosperidade, a prosperidade ela se multiplica por 5, por 10, por 100 mil, não é? Sim. Algumas pessoas, elas já têm natural nas suas mentes essa propensão para a prosperidade. Então, mesmo que elas vivam situações muito adversas, muito contra a prosperidade, de muita escassez, ou que vivem numa família muito escassa, que não pensa em prosperar, que pensa sempre na falta, ou está sempre sem dinheiro, sem crescimento, sem aprendizados, que não busca se desenvolver, mesmo assim, ela tem dentro de si uma propensão, um impulso natural para prosperar. Outras pessoas já são muito mais bloqueadas por isso, né? Mas todos nós, independente de onde nós viemos, o que nós aprendemos no passado as nossas crenças, que nós herdamos no passado, mesmo assim, nós podemos aprender a ter prosperidade. E o pacto com prosperidade, ele nos mostra quais são esses pensamentos, essas decisões, esses sentimentos, esses comportamentos e atitudes do nosso dia a dia que nós podemos ter para prosperar. Então, independente do que nós vivemos no passado, de onde nós viemos, a gente pode quebrar crenças limitantes de escassez e a partir de agora começar a prosperar. Sabe que tem uma pessoa que passou aqui, não lembro o nome dela, que passou, mas eu li o comentário. Eu estou na cozinha e estou assistindo vocês. Que bacana, que sensacional. Agora, vamos entrar no assunto de como a decisão que nós tomamos para prosperar. Então, você que está assistindo essa live, já compartilha, porque essa história vai servir para solteiro, para casal, para viúvo, para quem não quer casar, para quem não quer namorar. Sim. Vai servir para todo mundo. Porque é uma história de família, que a gente está aqui falando sobre prosperidade de casal, mas casal forma uma família, né? Enfim. Então presta atenção, daqui a pouco eu vou ler o comentário de todos aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa história. A Fábio já veio de uma família próspera e ela sempre buscou pela prosperidade. Eu também, né? Sempre busquei pela prosperidade. Minha família não era próspera, minha família classe média, mas meu pai tem bens até hoje e tal, mas ele não era próspero, ele tinha bens. É diferente uma coisa da outra. E aí é o seguinte, eu decidi, vou contar uma historinha aqui, meu amor, vou contar em homenagem às pessoas. Eu fui casado, né, com a mãe do Felipe durante 7 anos. Enfim, não vou entrar em detalhes e nós tivemos um filho maravilhoso. E depois que eu me separei da mãe do Felipe, eu fiquei 3 anos sozinho. Mas esses 3 anos sozinho mesmo, sem dar um beijinho na boca, sem conhecer ninguém e tal. E um dia eu resolvi conhecer pessoas novamente, conhecer mulheres novamente, porque eu queria refazer. Eu queria ter uma família, eu sou família, então eu queria voltar a ter uma família.
E aí, eu tive umas experiências assim, porque eu já era próspero, estava prosperando ainda mais. E eu falei, bom, uma mulher para entrar na minha vida, ela vai ter que ter pensamentos de prosperidade. E conversei com uma, conversei com outra, e aí eu tive um choque muito grande com uma pessoa que eu conversei, uma das pessoas, foram poucas, tá? E aí assim, eu perguntei, fiz aquela pergunta que você também fez para mim, meu amor, naquela época, depois que a gente se conheceu, eu fiz uma pergunta assim: quais são os seus projetos de vida? Aí aquela pessoa que eu estava conversando, olá, Cinei, boa noite, eu mando um oi para ela, aqui do Calçados. Então, aquela pessoa que eu estava conversando, eu fiz uma pergunta para ela: quais são os seus sonhos, seus projetos? E ela me respondeu: olha, dando para pagar as contas, tá muito bom. Daí para frente, falei: valeu, um abraço, foi muito bom te conhecer. Falei: bom, eu vou conhecer uma princesa. Determinei nos meus pensamentos, falei: prosperidade, você sabe o que eu preciso. Acabei encontrando a Fábio. Quando encontrei a Fábio, a gente foi se conhecendo e tal. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, lembra daquele primeiro jantar nosso? Depois a gente foi passear, né? Pelas ruas lá da sua cidade. É, e aí eu fiz uma pergunta para a Fábio. Falei, amor, essa pergunta foi no outro dia, né? No outro dia que a gente foi almoçar, no outro dia. Isso. No outro dia. E aí eu falei, amor, eu não falei. Falei, Fábio, a gente ficou, depois do almoço do outro dia, a gente ficou dentro do carro dela, na frente do restaurante, um lugar bem movimentado, conversando. A gente ficou umas 4 horas conversando. Sim. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: quais são os seus projetos de vida? Ela falou: nossa, que engraçado, eu iria fazer essa mesma pergunta, porque a gente combinou assim: vamos conversar? Você pergunta o que você quiser de mim e eu vou perguntar o que quiser de você também. Ela topou. E foi a primeira pergunta que eu fiz. Ela falou: tenho a mesma pergunta. Eu falei: opa, peraí, vamos conversar mais. E aí a resposta da Fábio foi uma resposta maravilhosa. E ali eu me encantei pela Fábio, não só pela beleza dela, mas pela inteligência, pela competência, enfim, uma mulher sensacional. Mas o que eu estou querendo dizer? Agora, se você for se relacionar com alguém, se você está casado, vai se adaptar. Mas vai se adaptar quem não é próspero para próspero. Não dá umas dicas também assim. Às vezes tem mulher que não é próspera e não quer prosperar, tem marido que quer prosperar, uma mulher não deixa, e vice-versa. Então, aquela pergunta, você lembra da minha resposta, meu amor? Você falou que queria crescer, né? Se desenvolver cada vez mais, sempre pensando em crescimento, em ajudar as pessoas a também a crescerem, a prosperarem, sempre pensando em melhorar, né? Cada vez mais, se desenvolver, crescer. Foi isso? E a Fábio disse a mesma coisa, só com palavras diferentes, palavras dela. Uhum. E aí a gente resolveu seguir o nosso namoro até que a gente casou. Tá? E um dia nós estávamos casados, né? E eu me lembro que a gente estava na mesa de jantar em casa. E aí eu falei alguma coisa para a Fábio e ela falou assim, eu não lembro o que eu falei exatamente. Você lembra o que eu falei? Mas depois você fala. Eu falei tal coisa, ela falou assim, mas amor, não diz respeito a nós dois, diz respeito à nossa família. E eu tomei um choque aquele dia, não que eu não soubesse, mas a maneira como ela abordou aquele assunto, e daí pra frente, quer dizer, quando a gente se casou, a gente já decidiu, né? Na verdade, no namoro a gente decidiu, nós vamos prosperar muito, ajudar muitas pessoas, porque a Fábio é psicóloga, eu sou hipnólogo, e nós mudamos a carreira totalmente, né? A Fábio atendia como psicóloga, ela mudou a carreira dela. Hoje ela é criadora do Método Essência, é escritora, enfim, uma mulher maravilhosa. E eu troquei a minha carreira de hipnólogo, né, há algum tempo já, bem antes da gente se conhecer, eu já tinha trocado, para tratar as pessoas e tratar de prosperidade, não mais daqueles outros problemas que a gente conhece. Até porque os outros problemas é que trazem a escassez trazem os outros problemas. E aí, nesse dia, a gente decidiu, quando a gente se conheceu, a prosperar. E, e daí para frente, a primeira decisão que nós tomamos, qual foi, meu amor? Depois que nós já morávamos juntos, já estávamos juntos, Sim, depois que depois a gente se casou, a gente tomou a decisão de prosperar cada vez mais. prosperar cada vez mais e ajudar as pessoas também a prosperarem, né? Então, mas Através quando do a gente pai. fala, quando a gente fala prosperar cada vez mais, é prosperar no trabalho, não para nós apenas,
É prosperar as pessoas cada vez mais. Essa foi uma decisão. Então, quando nós. Mas assim, o que a decisão que a gente tomou de verdade é prosperar cada vez mais. E não teve um dia depois que a gente tomou dessa decisão, e seus pais sabem. Seus pais sabem, eles estão assistindo aqui, acho que sua mãe está assistindo, ou seu pai, os meus sogros maravilhosos, e tem o Dudes também, que é o irmão da Fábio, meu cunhado, sensacional também. O que nós falamos para eles? Nós vamos prosperar cada vez mais. E não teve um dia depois dessa decisão, eles sabem o time disso, né? Que nós não prosperamos a nós e as outras pessoas, né, meu amor? Exatamente. E cada pessoa, ela parte de um lugar a sua prosperidade, né? Cada um tem a sua prosperidade. Então, prosperar é avançar na vida, né? Se nós estamos estagnados, parados, bloqueados por algum motivo, algo está errado. Então, é natural do ser humano progredir cada vez mais, evoluir, avançar, aprender coisas novas, melhorar a sua mente. Então, se a pessoa, eu costumo dizer que a pessoa está paralisada na sua vida, bloqueada e não consegue avançar, é porque ela está num estado de desarmonia, porque o natural é ela avançar. Só que cada pessoa, ela parte do seu pressuposto, da sua história, das suas crenças e avança cada dia de acordo com o seu contexto de vida, né? Porque muitas pessoas buscam corresponder a exigências externas da prosperidade, né? Ter Exato. algo muito longe, muito lá na frente, e não consegue visualizar aquilo ali, porque realmente é algo que precisa de um caminho para acontecer, é algo que precisa de um processo. Então, a gente sempre fala que cada pessoa deve prosperar de acordo com o seu contexto, com a sua vida, com a sua realidade e buscando a cada dia avançar, porque sempre vai ser um processo, assim como para a gente também foi um Foi. processo, né? De conhecimento, de sabedoria, de práticas no nosso dia a dia que a gente vai aprendendo a prosperar de verdade. Olha, a Tayla, ela falou, sou nova aqui, já mando tudo. Hoje maratonei o Instagram de Ah, vocês. Que que energia linda! fantástica. Eu determino a prosperidade na sua vida, como de todos que estão assistindo aqui. Mas Obrigada, a Tava. decisão crucial foi de decidir prosperar em todos os sentidos. E nós tomamos uma decisão, eu e minha esposa, que não foi uma decisão fácil. Porque nós poderíamos estar vivendo nossa vida próspera tranquilamente, né, meu amor? Não falta dinheiro para a gente, pelo contrário. Não falta saúde, pelo contrário. Não falta amor, pelo contrário. A minha esposa é uma explosão de amor em todos os sentidos. Não falta. Mas nós falamos assim, nós temos uma missão divina. Primeiro, essa missão divina foi me revelada. Desenvolvo um pacto com a prosperidade. E eu aceitei. E numa segunda etapa, a minha esposa aceitou também. Então, nós dedicamos a nossa vida hoje a ajudar você a prosperar, seja lá o que você ache que é a prosperidade para você. Sim, porque a gente escolher, né, decidir a prosperidade, ela vem também com muitas atividades, né, com muitas mudanças de comportamento e principalmente de pensamento. Eu costumo dizer que o nosso nível de prosperidade, ele vai ser de acordo com o nosso nível de pensamento. Então, não tem como nós prosperarmos se nós pensarmos sempre na falta, né, na dificuldade, no problema, na escassez. Então, a gente precisa estar coerente com a prosperidade para que a gente consiga de fato prosperar. E isso é uma decisão. Isso é uma grande decisão. E essa decisão vem com comportamentos diários que nos fazem prosperar. Me alcança um pouquinho aquela caneta de que você está ali. Eu Já vi, gente, eu aproveita. estou no outro ambiente buscar o Sim. Nico aqui que ele está latindo. O Vou Nico, voltar pro ambiente. o Nico e a minha caneta que estava na outra mesa. Bom, Nico. Então, essa prosperidade, ela é uma decisão, ela é uma grande decisão, mas ela é um todo. E junto com essa grande decisão, vem pequenas decisões diárias de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos. E é ali que a minha mente vai entendendo que eu realmente escolhi a prosperidade. Porque muitas pessoas, elas querem muito prosperarem, porém no seu dia a dia, elas começam a reclamar, elas começam a pensar na falta de dinheiro, pensar nas dívidas, nos problemas, né? Tem muitos sentimentos de rancor, de raiva, de tristeza.
E isso não faz parte da prosperidade. A prosperidade não combina com isso. Então, quando eu escolho a prosperidade, quando eu tomo uma decisão de prosperar, eu preciso entender que eu preciso ter comportamentos de prosperidade. Porque a minha mente precisa entender todos os dias que a minha escolha a partir de agora é essa. E olha, você foi buscar o Nico aqui, ele tá com um soninho, porque a gente caminhou bastante com ele hoje, mas olha que coisinha mais linda, amor. E ele tá aqui, ó, com um lenço falando de papai, né? Com É, alguém para admirar, alguém para se agradecer, alguém para agradecer. Você tá de papai, cara. Você tá de filhinho falando pro papai. Dia dos Pais tá chegando. Mas olha, faça o seguinte na sua vida: decida prosperar agora em todos os sentidos. Porque quando eu decidi prosperar com a Fábio, eu não estou falando só de casal, porque eu sei que tem pessoas solteiras, viúvas aqui, que não querem casar também. Enfim, sim, mas presta atenção. Quando você decide prosperar, essa decisão que eu tomei com a Fábio, nós decidimos prosperar. E quando nós decidimos prosperar, a gente seguiu uma linha, ou tudo que eu falo para você fazer, lá no Pacto com a Prosperidade, nós fazemos todos os dias. Que horas eu acordei hoje, meu amor? às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã, já fico arrumado para academia, vou para o computador, escrevo um capítulo do meu livro, Sim. que é um novo livro, né? São 3 esse ano, mas o novo livro seja sensacional. Depois eu me arrumo, tomo meus suplementos e tal, e vou para academia. Enquanto eu estou na academia das 6 às 7 da manhã, a Fábio está escrevendo o livro dela. Entende? Exatamente. Então, assim, quando a gente decide prosperar, a gente vai ter que fazer coisas para prosperar, mas não tem que ser árduo, não. Tem que ser uma coisa tranquila, uma coisa fluida, não é aquela coisa de tomar banho gelado às 5 da manhã. Não é isso, é bobagem. Você tem que decidir mentalmente prosperar. Quando você decide, como eu e a Fábio fizemos, as coisas começam a fluir cada vez mais. Isso. Tem que ser fluido, tem que ser gostoso. Então, quando você toma a decisão de prosperar, e que decisões nós vamos contar aqui, a Fábio vai falar também, que ela anotou lá enquanto a gente conversava, a gente vai saber. Mas a primeira decisão, eu decido prosperar. Aí você vai fazer o pacto com a prosperidade. Mas antes de chegar ao pacto com a prosperidade, decida fazer coisas. Porque quando você decide, a própria prosperidade fala: opa, você não fez o pacto comigo ainda, mas vou te ajudar. Vou entrar na tua vida. Vou começar a te prosperar pouco a pouco, até você fazer o pacto comigo, né, meu amor? E faz parte da decisão de prosperidade contemplar os pequenos momentos. Estar feliz nos pequenos momentos, aproveitar os pequenos momentos. Porque muitas vezes a prosperidade está ali, nesses momentos, né? Nessas felicidades, nessas conquistas, nesses pequenos momentos com que a gente ama, ou até mesmo sozinhos. E muitas vezes as pessoas desperdiçam aquele momento, né? Por alguma coisa que aconteceu ruim, ou não conseguem enxergar. O nosso olhar para a prosperidade é muito importante. Porque tudo depende do que nós olhamos, de como nós enxergamos a nossa vida e os nossos momentos. Então, contemplar os momentos, contemplar as situações do nosso dia a dia, é uma das coisas mais importantes, porque quando a gente está feliz em algum momento, a nossa mente, ela entende que aquilo ali nos faz bem. E, consequentemente, ela vai trazer cada vez mais aquilo ali pra gente. Porque ela entendeu que nós queremos aquilo ali. Agora, se nós estamos num momento muito legal, mas nós não aproveitarmos, não enxergarmos a beleza daquilo ali, felicidade, alegria naquilo ali, né? E começarmos a reclamar ou falar, criticar, julgar, a mente não vai entender que eu quero mais daquilo ali, porque eu estou indo contra as coisas boas daquele momento. Então, começar a contemplar e perceber nos momentos a prosperidade, isso é muito importante. E uma outra questão também é a nossa relação com a prosperidade. Quando nós decidirmos prosperar, a gente decide automaticamente ter uma relação harmônica, uma relação boa com a prosperidade. E só vai estar conosco quem nós tivermos essa relação boa. Né? A mesma coisa num casamento, num namoro, numa relação de amizade, numa relação de trabalho. O quanto é difícil ter uma relação
duradoura e feliz se há desentendimentos, né? Se há briga, se há discórdia, se há rancor. Agora, se nós queremos ter o dinheiro, né? Viver momentos maravilhosos, ser uma família bacana, ser feliz de verdade, a gente precisa viver momentos assim e perceber a beleza desses momentos. E ter uma relação boa com isso tudo, ter uma relação harmônica. Porque se eu pensar que dinheiro, ele não é tudo, né? Ele não é tão importante assim, ele nunca vai vir para mim. Porque se ele não é importante, é a mesma coisa, né? Um marido, um namorado. Se essa pessoa entender que ela não é tão importante para mim, ela não vai querer estar comigo, porque ela não tem tanto valor assim. Amor, E, ó, e o dinheiro é a mesma coisa. então, só um detalhe. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para vocês todos. Quem fala que dinheiro não é importante porque não tem dinheiro. Sim, Quem fala que o dinheiro não é importante é porque não tem. E aí arranja aquela desculpinha de não ter, né? isso. Deixa eu fazer um comentário que você já volta no assunto. Tá. A sua mãe, a minha sogra, tá na live Nossa, aqui. Dona Mara, Dona Marita, é o seguinte, ela falou assim, o Nico está latindo porque ele estava fazendo, ela estava conversando com a vizinhança, fazendo é. uma live com a vizinhança, Ah, cachorrada da vizinhança. Ó, tem alguém aqui, meu amor, que está lá ó, Frei Eli, professor, você foi um divisor de águas na minha vida. Obrigado e vamos prosperar, pois somos a imagem e semelhança de Deus. E legal. aqui o Paulo falou que entrou numa loja e comprou o tablet dele à vista, sensacional. E a Maria Armanda está na França, são 2h21 da manhã, ela está acompanhando a gente aqui. Exatamente. Ó, a Ivaneide falou assim: existem pessoas prósperas, milionários, que são tristes e depressivos. Que Existe na verdade, pobre, existe e, pobre, triste e depressivo. Não tem nada a ver uma é, coisa com a outra. Não e, caia nesse sofisma, e na cuidado. verdade, as pessoas terem muito dinheiro não significa que são prósperas, Isso. né? Ser milionário não é a mesma coisa que ser próspero. Ser próspero, por isso que a prosperidade é uma decisão. Mas ela envolve muitas outras coisas além do dinheiro. Então, o dinheiro ele é muito importante, mas existem outras questões tão importantes quanto o dinheiro. Então, muitas pessoas têm muito dinheiro, porém continuam pobres de outras formas, né? Então, é um conjunto de coisas, porque a prosperidade, ela traz felicidade, sempre vai trazer. A Então, felicidade, o a dinheiro, prosperidade, o dinheiro e sozinho não traz felicidade. Contudo, ele traz. Mas a prosperidade que você tem que buscar de todo o coração e a alma, e o espírito, e o entendimento, aí sim, né, amor? Aí traz isso. prosperidade, traz felicidade. Porque traz uma harmonia para a nossa vida, né? Um poder de realização muito grande, a fluidez da nossa vida está na prosperidade, a paz interna, né? De viver próspero. Então, não tem como você ser próspero e triste, depressivo. Isso não combina, né? A prosperidade automaticamente te traz harmonia e felicidade. Ó, tem aqui a Maria Caproni. Eu, Denísia, estou na Itália, 2h27 da manhã, estou prosperando na live. A gente determina prosperidade na sua vida. E aí, amor, a decisão que nós tomamos foi de prosperar. Mas tem coisas que a gente faz que nos levam à prosperidade. Coisas que a gente pensa que nos levam à prosperidade. Por exemplo, o pensamento de crescimento todos os dias nos levam à prosperidade. É uma decisão pensar como a gente pensa. De estarmos sempre juntos, eu e a Fábio, é uma decisão que nós tomamos, porque nós falamos de prosperidade todos os dias. A Fábio, quando decidiu escrever o livro dela, e está quase no final, que vai ser lançado até dezembro, é uma decisão de prosperar. Eu, quando acordo às 4 da manhã, das 4h20 às 5h30, escrever meu livro, foi uma decisão. Então, não é uma decisão, são decisões. A decisão é de prosperar, mas você vai ter que fazer coisas para isso acontecer. Tanto é que lá no Pacto com a Prosperidade, é o passo a passo. Teve alguém que falou assim que está fazendo os 12 mandamentos, e a profundidade disso, né, é gigantesca. Então, é isso. Então você tem que tomar uma atitude e fazer o que deve fazer. Fluido, não tem que ser doído, não tem que ser lutado, não tem que ser guerreado, nada disso. Tem que fluir, né, meu amor? Isso.
A Denise falou assim, eu, Denise e meu esposo começamos a prosperar em menos de um mês que entramos no pacto, está surreal. Exatamente, porque a gente começa a mudar coisas internas da gente. Então, crenças limitantes, crenças que nos bloqueavam, crenças de escassez, elas são cortadas. A gente corta um ciclo de escassez e começa a olhar automaticamente para um outro lado de prosperidade. Por isso que as coisas começam a acontecer, começam a fluir. Tudo que estava bloqueado, né, paralisado, começa a fluir na nossa vida, que é o natural de acontecer. A Márcia Tarifa está falando assim, essa dupla de arrebentar com qualquer Ah, desânimo. Eu estava para baixo hoje, mas já levantei a cabeça. ai, que Sensacional. linda. Deixa eu te falar aqui. Ontem, foi hoje, né? Hoje pela manhã, nós abrimos a venda dos ingressos para o Pacto com a Prosperidade Experience, que vai acontecer em 10 de dezembro em São Paulo, lá em Alphaville, São Paulo. Tem 300 vagas apenas, 20 da VIP e 280 para a área comum. Se você quiser me ver pessoalmente, ter uma experiência, vai começar às 2 da tarde. Eu e a Fábio vamos nos ver, né? Me ver pessoalmente. A Fábio vai dar uma palestra sobre essência lá sensacional. Se você quiser nos ver pessoalmente e beber desse ensinamento e outra, lá você vai ficar das 14 às 22 com a gente. Já reserve o seu ingresso. Como é que você faz? Se você está no direct aqui, aliás, se você está no Instagram, você vai mandar um direct falando assim, eu quero o meu ingresso. Aí vai digitar um e vem as opções. Se você está no YouTube, é só clicar aqui, vai abrir o portal e aí você vai lá comprar seu ingresso. São só 300 pessoas. Amor, vai ser sensacional esse Tá. evento do 10 de dezembro. André, vai ficar gravada essa live sim, tá? Do dia 10 de dezembro. A Fábio vai dar uma palestra sensacional para mulheres e eu vou conduzir o evento todo com dinâmicas e tal. Não é o pacto com a prosperidade. Presencialmente, você vai participar de uma experiência de mais de 8 horas comigo, com a Fábio, sobre o pacto com a prosperidade. Mas lá, você vai ter a oportunidade de fazer o pacto com a prosperidade. Tá? Vai ser sensacional, né, meu amor? Vai ser maravilhoso. E a Neia falou assim: eu e as minhas filhas decidimos prosperar. E eu sempre falo que não existe algo mais maravilhoso, presente melhor que uma mãe prosperar e mostrar a prosperidade para as suas filhas, para os seus filhos. Porque uns filhos que têm pais prósperos, né, com uma mentalidade próspera, com pensamento de prosperidade, vai crescer ou vai se desenvolver muito mais rápido, né? Porque é natural. A prosperidade, ela é natural. O que acontece é que nós, na nossa infância, a gente começa a aprender muitas informações, muitas crenças que começam a bloquear a nossa mente. Então, o que é para ser natural, o que é para ser fluido, começa a ser bloqueado. Então, a gente precisa fazer um caminho de volta, né? Um caminho até a nossa essência, que eu trago no livro, que a gente vai aprender a nossa essência, que é ser próspero, feliz, ter uma vida harmoniosa, fluida, né? Com coisas se realizando. E a gente faz esse caminho de volta para a gente começar a ter uma nova vida de prosperidade. Mas se os pais têm essa visão, esse olhar sobre a vida, os seus filhos vão ser diferentes. Mesmo que os pais percebem isso mais tarde, né? Depois de uma idade, os filhos já são grandes. Mesmo assim, quando os filhos têm pais prósperos, eles são muito mais felizes. Porque eles têm aqui dentro da mente deles essa facilidade da vida, o quanto a vida é para ser próspera e feliz, e realizadora, e ter sonhos e desejos realizados. Então, essa mente desses filhos fica totalmente diferente. Ó, primeira decisão que eu, a Fábio, tomamos antes de nos casarmos, antes de a gente se conhecer, que nós iríamos nos relacionar somente com uma outra pessoa próspera. Aí nos conhecemos. A própria prosperidade mostrou o caminho para a gente. E a Fábio já me conhecia, né, Fábio? Antes de me conhecer, já me conhecia da internet, tá? Já. Foi sensacional. É, A, pode falar, meu amor. a Ivaneide falou assim: o dinheiro é o amor da minha vida. Eu sempre falo, lá no meu livro eu trago muito isso. Ame o que você deseja. Se você quer alguma coisa, ame aquilo ali.
Porque o amor, ele tem um poder muito grande dentro da gente. Seja por outra pessoa, seja pela gente mesmo, por alguma coisa. O amor, ele é uma força poderosa muito grande, uma força motriz que move as coisas. Então, isso é muito verdade. Se você quer o dinheiro, realmente ame ele. Ó, a Juliana falou, Augusto, meu filho de 2 anos, fala próspero quando veio assistir o professor. Que Ai, que bacana, que lindo. sensacional. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Então, a decisão que antes de conhecer a Fábio, antes dela me conhecer, a decisão era que nós iríamos nos relacionar com uma pessoa próxima. Depois que nós nos encontramos, nós decidimos que iríamos prosperar muito e iríamos depois também prosperar muitas pessoas, né? Ajudar muitas pessoas a prosperarem, pois veio o pacto com a prosperidade. Então, qual que é a primeira decisão aí? Você, se você não é casado, não é casada, ou se você já é casado, se você já é casado, a decisão é ajudar o seu cônjuge, sua esposa, seu marido a prosperar. Essa é a decisão. Se você não é casado ainda, tome uma decisão agora de se relacionar com uma pessoa que seja próspera. Mas pera, professor, tem que ter dinheiro essa pessoa? Não. Ela tem que ter pensamentos, ela pode estar sem nada, sem roupa, sem dinheiro, sem nada. Mas se ela começar a falar que ela quer crescer, é essa pessoa. Essa pessoa sensacional. Que dizem, ah, porque tem que já casar com uma pessoa rica. Não é isso que eu estou falando, gente. Estou falando uma pessoa próspera. Porque tem pessoas que passam dificuldades no meio do caminho, porque não conhecem o que a gente conhece, só que elas têm uma mente próspera. Elas só não conseguiram chegar lá. Mas depois elas chegam. Então você tem que fazer esse pedaço, né, meu amor? Exatamente. E as pessoas precisam estar abertas para aprender também, né? Porque existem muitas coisas que nós aprendemos no passado, muitas crenças enraizadas, que aquilo ali forma o nosso mundo. Então, muitas pessoas, elas são escassas, elas são tristes, elas são depressivas, elas são ansiosas, mas porque elas não aprenderam a ser de outra forma. Então, pessoas prósperas, elas estão abertas para entender como acontece, como funciona esse mundo da prosperidade. Então, mesmo que elas estejam na escassez, porque a vida delas e a história delas levou elas para aquele momento, né, para aquela realidade, elas precisam estar abertas para uma nova realidade de prosperidade. A nossa mente, ela pode mudar em qualquer idade da nossa vida, né, desde a infância até a nossa velhice. Então, a gente está sempre apto a mudar nossos pensamentos e, consequentemente, mudar nossa realidade. Olha que a Neia Trunquim falou. Depois que começamos a prosperar, muita coisa inacreditável começou a acontecer. Uma delas foi a minha filha, de 21 anos, que pediu demissão do serviço. Ela decidiu prosperar quando ela pediu demissão. E decidiu abrir o próprio negócio. E está prosperando. Viu? Porque ela decidiu. Ela decidiu. Então, nós decidimos, a decisão é de prosperar. E as outras coisas você vai tomando outras decisões. É fácil? Não é difícil. Mas é fácil? Não. É focado. Você tem que estar focado, né? Amar o que você quer e a prosperidade vai acontecendo para você. Olha só, nós mostramos um pouco do nosso dia a dia, eu e a Fábio, somos super prósperos. Às vezes a gente se diverte com um filme no Netflix. Às vezes a gente se diverte caminhando no parque que não gasta um centavo para caminhar no parque. Mas às vezes a gente vai, por exemplo, em setembro a gente vai para a Europa, fazer uma viagem pela Europa. Então, mas a gente está feliz porque a gente decidiu prosperar e sabe que a gente vai prosperar a cada dia. Então, a decisão que você tem que tomar na sua vida a partir de agora, primeiro, é de prosperar e o restante será acrescentado. Busque a prosperidade e o restante será acrescentado, né, meu amor? Isso, porque o processo, ele sempre é de dentro para fora, sempre é interno. Então, às vezes a gente busca prosperar para estar feliz. E, na verdade, a gente precisa estar feliz para prosperar. O processo, ele é o contrário, né? Se nós aqui dentro estivermos bem, em harmonia, funcionando bem, com pensamentos e sentimentos de prosperidade, consequentemente aqui fora a gente vai conseguir o que a gente deseja. Porque a nossa mente, ela vai buscar tudo o que nós desejamos, né? Se aqui dentro eu tenho pensamentos de escassez, eu tenho crenças de bloqueios emocionais,
de que as coisas são difíceis, de que não é para mim, de que não é, que é complicado, que não tem oportunidades, ou só reclamo, ou então eu só vejo a falta de dinheiro, falta de oportunidades. Não tem como a minha mente me ajudar a mudar a minha realidade. Não tem como eu ser feliz tendo pensamentos assim. Então, mesmo que a minha vida está dessa forma, eu preciso trabalhar os meus pensamentos e os meus sentimentos para que eu possa começar a trabalhar a minha mente para que ela me ajude a ter um novo ciclo, uma nova realidade. Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu estou no quarto do Felipe aqui, né? Olha isso aqui. Dá para ver? Olha aí, ó. Deu para ver? Bichinho tá deitado aqui no meu colo, dormindo. Eu fazendo carinho nele, Ai, dormindo. que Isso também é lindo. prosperidade. Os Sim. bichinhos nos trazem prosperidade também. A A Aparecida Juliana, falou, a Aparecida falou assim: família próspera, vocês me ensinaram a descobrir a minha essência, que é ser feliz. E é exatamente isso. Quando eu descubro, quando eu entendo que a minha essência, que o meu propósito principal de vida, né, é ser feliz, a minha mente, ela vai me trazer situações, momentos, objetivos, tudo que eu for fazer, ela vai me trazer coisas que me trazem felicidade. Porque eu entendi dentro de mim que isso é para mim. Porque muitas pessoas, por conta dessas crenças limitantes que aprenderam no passado, aqui dentro tem registrado de que não merecem ser felizes. Ou se eu estou feliz em algum momento, é porque alguma coisa errada vai acontecer, ou porque eu não mereço, ou porque aquilo ali está acontecendo, mas logo vai acontecer alguma coisa ruim, porque vem aquela culpa, aquela cobrança por estar vivendo aquele momento feliz. Quando a minha mente, ela entende que eu nasci para ser feliz e então, consequentemente, para prosperar, a minha mente, ela vai fazer de tudo para que eu seja feliz, né? Me dando momentos felizes, me dando escolhas felizes, pessoas felizes, relações felizes. Então eu mudo completamente toda a minha vida com relação a isso. a Lilian tá falando que tá sem som. O seu telefone tá sem som, Lilian. Tá funcionando normalmente, tá? Como ela não vai ouvir esse recado, eu tô falando que não tá sem som nada. E uma decisão também que eu e a Fábio tomamos é que nós seríamos cúmplices, parceiros para o resto da vida, né? Isso consolidou ainda mais o nosso casamento. Eu falei para a Fábio outro dia, Fábio, a gente tem um combinado. Se um dia a gente brigar, discutir alguma coisa, a única coisa que não vai acontecer é a gente se separar. Pode acontecer tudo, mas não vai se Sim, separar. Então, quanto a isso, não tem dúvida, porque nós sim. decidimos prosperar. Claro, não existe casal perfeito. Nós não somos perfeitos. A gente tem as nossas divergências, mas nós trabalhamos isso. Às vezes a Fábio quer uma coisa, eu quero outra, então é assim que funciona. Ela pensa sobre uma coisa de uma maneira um pouco diferente, fala, amor, talvez seja assim. Não, a ambição você tem que ter, não é pecado, não. Pecado é você viver na escassez, isso é pecado. Quanto mais escasso, mais longe de Deus. Quanto mais ambicioso e mais próspero, mais perto de Deus, tá? Então, a gente decidiu isso, né, meu amor? E essa foi uma decisão, de a gente estar sempre junto e prosperar cada vez mais. E eu também fiz uma promessa para minha esposa, que foi uma decisão de prosperidade. Falei, amor, eu prometo realizar todos os desejos do seu coração. Amor, foi uma decisão forte essa, né? Eu estou fazendo Sim, direitinho? tá bem direitinho. Maravilhoso. Ah, A Ju falou assim, ó, eu tinha tantas crenças limitantes sobre dinheiro e agora com o alto do dinheiro inesperado e com o pacto, destruir tudo isso. É porque a sim. nossa mente vai mudando totalmente as nossas crenças. É bem que a Ju disse, a gente vai quebrando tudo isso, né? Quebra aquele ciclo que a nossa mente aprendeu. Porque a nossa mente, ela é maravilhosa. Ela tem um poder muito grande, um poder incrível dentro da gente. Ela só repete, ela só reproduz o que ela aprendeu. Então, quando ela reproduz escassez, né? Reproduz a falta, reproduz os problemas, as situações ruins.
ela não é porque ela é maldosa, é porque ela aprendeu daquela forma. Então, nós temos o dever de mostrar para nossa mente que nós merecemos outras coisas, merecemos o melhor, né? Que tudo que há de bom nessa vida, tudo que foi feito de maravilhoso, desde as pequenas coisas, né? Seja o sol, uma flor, uma árvore, um animal, um bichinho de estimação, enfim, nossos filhos, né? As crianças, várias coisas na nossa vida. Tudo isso foi feito para a gente apreciar, para a gente contemplar, para a gente perceber o quanto é belo tudo isso. E nós mesmos, né? O nosso corpo, a nossa imagem, a nossa vida, o quanto ela é maravilhosa. Então a gente vai começando a quebrar aqueles bloqueios, aquelas informações, aquelas crenças que nos foram enraizadas aqui dentro por algum motivo lá no passado, a gente começa a olhar a vida de uma outra forma. Porque o que acontece no pacto com a prosperidade, com o dinheiro do áudio, o áudio do dinheiro esperado, na verdade a gente começa a dar um novo sentido para a nossa vida. A nossa mente começa a compreender a nossa vida de uma outra forma, completamente diferente. E quando a gente começa a entender que a nossa vida, o nosso sentido para a vida é prosperar, muitas coisas começam a acontecer. As coisas começam a fluir do jeito que deve ser. Vou mostrar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é um... Estou no quarto do Felipe, do nosso filho. Esse aqui é um controle de um dos videogames dele. Esse é o Nintendo Switch. E ele tem um controle. Quando você aprende e você decide prosperar, você passa a ter o controle, é como se fosse um controle, um joystick, que você começa, até acesa a luz aqui, eu consegui acender a luz aqui, que você começa a controlar as suas emoções, você começa a controlar a sua, a sua prosperidade, você começa a controlar. E aí, a prosperidade, você toma o controle da sua mente subconsciente, que a Fábio disse que ela é super poderosa. Mas olha aqui, amor, o Diego tá falando assim, ó, a Déia falou, ou ele, né? Diego não, é a Déia. Falou que o marido dela trabalha em 2 empregos, reclama de tudo, ele sempre se desvaloriza, falando coisas negativas, não sei o que faço mais, estou buscando então o meu melhor sozinha. Deixa eu te dar um conselho aqui, muito importante. Você está casada com ele, você tem que honrar o seu marido. Mas agora eu vou te passar um ensinamento que vai acalmar o seu coração e você vai começar a ser vitoriosa nisso. Primeiro, você vai começar a olhar o seu marido agora de outra forma. Você sabe que ele precisa prosperar, mas primeiro você vai entender que ele tem crenças limitantes da família dele do passado, entre 6 e 12 anos de idade. Então, o que está acontecendo com ele é uma mente programada, como a Fábio disse. Ele aprendeu e está reproduzindo o que ele aprendeu. Outra coisa, coloque ele sempre para cima, né? Agora, você não vai falar para ele, você não é próspero, precisa prosperar. Não, não faz isso. Você sempre coloca ele para cima. Agora, com o seu jeitinho de mulher, quando a Fábio quer alguma coisa de mim, né? Eu estou meio resistente assim, se bem que eu cedo sempre para ela do que ela quer. Mas ela fala, amorzinho, tal. Então, com o seu jeitinho de mulher, vá mostrando para ele. Não entre num confronto de escassez e prosperidade. Não. Você vai ser muito mais inteligente que isso. Você vai amá-lo mais ainda aqui internamente, não precisa falar nada para ele. Mas você vai ter comportamentos que vão corroborar ou colaborar com ele nesse sentido. E aí a sua energia feminina, né? Sua energia feminina da prosperidade, que é gigantesca, é mais forte que a masculina, tá? Vai começar a tomar conta, tomar uma atmosfera de prosperidade. E logo, logo o teu marido vai sair dessa, porque ele deve ser uma pessoa competente, trabalha em 2 empregos. É uma pessoa que, né? Ele só não encontrou o caminho ainda, mas vai encontrar, né, meu amor? Exatamente. Porque as pessoas, elas são naturalmente com uma essência boa e positivas. Não é que ele é negativo. A essência dele é uma essência boa, de prosperidade, de alegria, de realização. O que acontece é que ele aprendeu dessa forma, né? Que o que lá no passado provavelmente foi, né, teve uma infância com julgamentos, com críticas, com não valorização do que ele fazia, né, sem elogios. Então, normalmente pessoas que crescem dessa forma,
crescem sem se valorizar, né, de uma forma negativa, não conseguem ver o lado bom das coisas. Às vezes criticam, julgam as coisas ou reclamam muito. Mas não é que a pessoa ela é assim. Ela está assim porque ela aprendeu dessa forma. Mas a essência não é essa. A essência ela é boa, ela é positiva e em direção ao crescimento, em direção à prosperidade. Então, se você é uma mulher que você pensa de outra forma, né? Pensa em prosperar, pensa em crescer, pensa no lado positivo, você tem um grande papel também na vida dele, para mostrar também para ele que a essência dele é boa. Mas esse mostrar não é através de críticas, através de julgamentos, ou falando, né, afirmando o que ele já tem dentro dele, que ele é negativo. Quando você fala, você é muito negativo, ele já sabe disso, né? Ele já tem essa informação. A mente dele já gravou essa informação desde a infância. Então, só reforça, vai reforçando que ele é negativo, ou que ele reclama, ou que ele, né, não se valoriza, se menospreza. Então, na verdade, a gente vai enxergando características nas pessoas e reforçando o que eles têm dentro das suas mentes. Ó, Então, o papel. amor, só um pouquinho, ó. Só para não perder aqui, ó. Desculpa te cortar, que eu sou assim mesmo. Tu sabe que eu sou assim mesmo. A Déia falou assim: eu sempre tento colocar ele para cima. Mas, Déia, o que você está fazendo você está tentando colocar ele para cima, mas talvez o seu comportamento seja de um pouco de crítica. E aí entra um confronto, mesmo que seja brando, né, meu amor? E não pode ter esse confronto. Você vai prosperar e vai mostrar para ele um caminho diferente, sem colocar em confronto. Desculpa, meu amor, pode continuar o Isso. assunto. Exatamente. E o exemplo também ele é muito poderoso, né? Porque quando a gente está numa energia da prosperidade, uma energia feminina da prosperidade, a gente começa a contagiar as pessoas também. Porque às vezes, naquele intuito de querer mudar o outro, de querer mostrar para o outro uma nova realidade, e a mente dele ainda não está preparada para isso, porque durante todos esses anos ele aprendeu a ser de outra forma. Isso é um processo também. Então, se uma mente foi totalmente programada e muito bloqueada para a escassez, a gente precisa entender que tem um processo para essa mente começar a mudar, né, e ter uma nova visão. Então, é papel da gente, né, respeitar também esse processo. E muitas vezes esse processo não é através de querer impor a todo custo uma nova realidade. Porque a nossa mente que manda. Então, a mente dele precisa estar querendo, né, e estar preparada para essa mudança. E eu acredito muito, e a gente vê muito isso também na prática de muitos casais, que isso acontece muito através do exemplo. Quando a mulher começa a prosperar, né, ter uma nova energia dentro de casa, porque muitas coisas nem são através da fala, através do comportamento, são através de pequenas coisas, de uma energia melhor, né, de um olhar melhor sobre Uma as coisas, atmosfera, uma né? atmosfera Atmosfera. melhor, exatamente, que as coisas começam aos poucos a mudar. Então, às vezes, a gente quer reforçar muito alguma coisa, muito uma pessoa mudar, mas ela aprendeu tanto ser bloqueada, né? Tanto viver na escassez, tanto que não é fácil, que é difícil, que é complicado, que não pode, que não é para ela, que tem um processo. E o meu olhar sobre essa pessoa, a minha paciência muitas vezes sobre essa pessoa, vai fazer com que ela mude aos pouquinhos, automaticamente, através da minha mudança, através da minha energia, da atmosfera que eu vou criar na minha casa para que essas coisas aconteçam. Então, nem sempre querer mudar através da fala é importante, né? Nem sempre é por esse caminho. Tá me ouvindo bem, meu amor? Tá. É que o Nico apertou meu relógio e tocou o celular. Ah, É tá. o seguinte, ó. A Juliana falou: com os conselhos do professor, eu estou sempre elogiando meu marido todos os dias. E ele está melhorando muito. Entendeu? Entendeu? Um homem que recebe um elogio de uma mulher, ele se transforma num monstro no bom sentido. E o contrário também, né?
Quantas vezes eu te elogio por dia, meu amor? Muitas, Muitas. Quantas vezes nós falamos que nos amamos todos os dias? muitas. Às vezes a gente está dormindo de madrugada e a gente acorda assim e fala, amor, te amo. Eu volto para É verdade. dormir. Não é assim, amor? Sim. Então é assim que acontece. A gente tem que ter sabedoria, mas a decisão que nós aqui tomamos para prosperar foi justamente a decisão de prosperar. Só que a decisão de prosperar, ela te leva a outros lugares, né, meu amor? Isso é muito importante. Ó, a Tânia falou assim: professor, vou tomar posse desse conselho, também que o senhor deu para a colega agora, agora há pouco. Meu marido é assim também, muito negativo e reclama muito. Chamei ele para fazer o pacto e ele falou quando eu não entendi. Mas, enfim, aí tem uma coisa assim, sabe aquela pessoa que às vezes se converte para alguma coisa e ela vê que é bom para ela e ela começa a querer converter todo mundo? Não faz isso. Se você está fazendo um pacto sozinho, sozinha, começa a melhorar e deixa as pessoas a ver o resultado. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma frase que eu gosto muito assim, ó, o louco, aliás, a pessoa sem resultados, ela é louca. E o louco com resultados é gênio. Ou seja, primeiro tem os seus resultados que as pessoas vão olhar para você de maneira diferente. Porque senão você fala assim, eu vou conseguir, eu vou prosperar a pessoa, tô vendo, né? Primeiro faz. Depois, aí assim, a pessoa, o louco com resultado é gênio, né, meu amor? Exatamente. E o exemplo ele é muito importante, porque as pessoas que conseguem, que começam a perceber a nossa mudança e o quanto a vida dela começa a ficar melhor com a nossa mudança, ela vai querer se influenciar também, a não ser que ela não queira. Mas o que a gente vê é que muitos casais vão começando a ter uma luz diferente, né? E normalmente isso começa através de um dos dois, né? Que começa a ver as coisas de uma outra forma e começa a agir de outra forma e começa a falar e tratar o parceiro de outra forma, e isso começa naturalmente a mudar na vida deles. Olha, muita gente falando que quero fazer o pacto com a prosperidade e está fechado. Então, para você entrar na lista de espera, o link está aqui no perfil do Instagram. Você clica aqui, ou então no YouTube você clica aqui embaixo para você poder entrar na lista de espera para o próximo pacto. O nosso cachorrinho aqui tá danadinho hoje, meu amor. Aí o que, Tá, que eu fiz? Eu peguei uma figurinha da Patrulha Canina e dei para ele. Agora ele tá brincando. Olha lá, tá olhando, tá vendo? Patrulha Canina aqui. E o Felipe gosta ai, que bastante. lindo. Né? Ó, olha a atenção dele da Patrulha Canina, dá uma olhada. Ó, você gostou, filho? Olha, é o cachorrinho. Mas olha, a gente vai aqui dizer uma coisa. A, a prosperidade é tão maravilhosa, quando você encontra, você faz um pacto com ela, a sua vida muda completamente. Né? O Paulo falou que passou por tanta turbulência, pois culpei a escassez em tudo que passei sem resultados. A minha esposa falou com como o outro consegue e eu não. Agora ele está prosperando, entende? Então está Ai, que super legal. apaixonado. Então, olha, quem quiser participar, né, entrar na lista de espera, o link está aqui no meu Instagram, o link está aqui em cima, ou aqui embaixo no YouTube. Abre o portal, você faz lá, você vai encontrar lá, entrar na lista de espera do Pacto com a Prosperidade. Amor da minha vida, estamos quase no final dessa live. Sim. Dê aquela última parada nas arestas aqui, porque hoje a live foi sensacional. Eu só vou ler o comentário da Ju que ela colocou assim: Nossa, Fábio, que verdade, eu era assim, queria mudar meu marido à força. Agora estou na sabedoria e na paz. É exatamente isso, Ju. Quando a gente começa a entender o quanto a nossa força como mulher é tão importante nessa relação, porque a gente começa a ver as coisas com mais tranquilidade e não querer mudar o outro a todo custo, né? A força, como você colocou. Porque ninguém quer ser mudado assim. Nós também, quando a gente tem alguma opinião sobre alguma coisa, a gente não gosta de ser contrariado. Porque na nossa mente, aquilo ali é verdade, né? Aquilo ali é uma verdade absoluta. A nossa mente, ela trabalha com verdades absolutas.
que em algum momento foram colocadas aqui dentro. Então, se eu ficar lutando contra aquilo ali, o que eu vou causar é só mais discórdia, desentendimento, mais agressividade, né? E não vai ajudar dessa forma. Então, a gente tendo essa calmaria, essa tranquilidade e vendo o outro, principalmente ver o outro com o potencial que ele tem, né? E que aos poucos ele vai mudando a partir do nosso exemplo, esse sempre vai ser o melhor caminho. Olha, podemos E encerrar, meu agora eu vou amor? encerrar então, né? Vai lá, vai lá. E o que eu quero dizer para vocês é que sempre hoje nós estamos construindo o nosso futuro. E a nossa vida, ela vai até onde os nossos pensamentos estão. Então, o que a gente precisa sempre estar cuidando é dos nossos pensamentos nas situações. Diante de uma situação, diante de um momento que poderia ser estressante, diante de uma situação adversa que a gente não esperava. Porque a prosperidade, ela está em toda parte, em todos os momentos da nossa vida. Só que a gente precisa desenvolver o nosso olhar para ver essa prosperidade. Ai, que lindo. Então, quando a gente começa a entender que a prosperidade é tudo, né? É um momento, é uma alegria, é um relacionamento, é uma comida que a gente come maravilhosa, é um passeio, é uma família unida, é criar possibilidades, né, de viver maravilhosamente bem. Tudo isso são pequenas prosperidades que formam um todo. Então, quanto mais a gente decidir nos pequenos momentos da nossa vida, que aquele momento será próspero, a nossa mente não tem como ela escapar disso. Ela vai entender que para a gente o natural e o que nós queremos é a prosperidade. E ela vai fazer de tudo para que a gente prospere cada vez mais. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês é cuidem, né? A partir de agora, já quando a gente for dormir, agradecer por esse dia que a gente teve, porque sempre teve alguma coisa boa. Por mais que tiveram situações difíceis, situações ruins, né, complicadas, mesmo assim, sempre teve alguma coisa boa. Só de ter o dia, de ter a vida, isso já é bom. Então, quanto mais a gente começar a trabalhar a nossa mente e mostrar para a nossa mente que nós temos prosperidade dentro da gente, que são esses pequenos momentos, as pequenas observações que a gente faz, a gente vai começar a trilhar um novo caminho. Agradeça e mereça Cada mais. vez Assim, mais. eu e minha esposa e o meu filho, né? E a gente sempre fala, vamos agradecer a Deus hoje. O que que aconteceu no dia? A gente agradece. Primeiro é a Fábio, depois é o Felipe, depois sou eu. Eu encerro o agradecimento. Mas sempre falando, a gente merece muito mais. Então é assim que funciona. Amor, você estava estonteante nessa live hoje. Não só como uma beleza Obrigada. interna, mais uma beleza, e não só uma beleza externa, mas uma beleza interior sensacional. Você é maravilhosa, meu amor. Obrigada, meu amor. Te amo muito. Então, vamos ficando por aqui nessa live de hoje e eu quero falar duas coisas. Fica quietinho agora, Nico, que o papai vai encerrar a live. Duas coisas. A primeira, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar, direito adquirido de prosperar. E a segunda coisa, eu e a Fábio determinamos a prosperidade na sua vida. Amanhã, às 21 horas, tem a live da Fábio. E ela vai falar sobre essência, a live que ela fala sobre o método essência dela. Quer falar o tema de amanhã, meu amor, ou quer guardar surpresa para as pessoas? Você vai Não, falar no grupo. não posso falar. O tema é Acredite em Você. Acredite em você. Mas, ó, é uma frase que você já conhece. Mas Sim, a profundidade do que a Fábio vai falar ligado à essência é é muito forte. sensacional. Aliás, para quem está assistindo a Fábio, tem um grupo no WhatsApp dela para as mulheres que querem ter um contato com a Fábio. Tem um grupo no WhatsApp. Está no link do perfil dela no Instagram. Boa noite, meu amor. Boa noite a todos. E eu determino a prosperidade na sua vida. Tchau, tchau, gente. Boa noite.